Olá, pessoal. Vamos aqui fazer a correção da atividade da página 55, questão 28. Então, nessa questão diz: determine se cada um dos gráficos abaixo representa uma função. Bom, nós sabemos que, para ser uma função, cada domínio, cada ponto lá do domínio tem apenas uma imagem, não é isso? Se tem apenas uma imagem, se a gente traçar uma reta aqui, ó, paralela ao eixo Y. Pronto. Se a gente traçar uma reta paralela ao eixo Y, essa reta que eu tracei está tocando em quantos pontos aqui no gráfico? Olha só, está tocando apenas em um, está tocando apenas aqui. Se eu traçar outra, vai tocar em quantos pontos? Apenas em um também. E outra vai tocar em quantos pontos? Apenas em um também. Isso significa que, para cada ponto do domínio dessa função, o domínio é quem? X. Para cada ponto do domínio dessa função, tem apenas um ponto na imagem, né? Que é o eixo Y. Então, aqui tem um ponto, aqui tem apenas um ponto, aqui tem apenas um ponto. Se isso acontecer, se tiver apenas um ponto, né? Tocando aí essa reta que eu tracei, uma reta paralela ao eixo Y, se tem apenas um ponto, significa que é função. É função. Nessa B, vamos fazer a mesma coisa. Se eu traçar uma reta, opa, só tem um ponto. E qualquer reta que eu passar aqui, a quantidade que for de retas que eu passar aqui, ó, vai ter apenas um ponto tocando essa reta. Então, também é função. C, ó, vamos traçar um ponto. Tocou em apenas um. Vamos traçar outra reta. Tocou em apenas um ponto. Onde quer que eu passe aqui uma reta, né? Lembrando sempre que essa reta, ela é paralela ao eixo Y, tá? Eu não posso passar uma reta assim, paralela ao eixo X, não. Ela é paralela ao eixo Y e tá tocando em apenas um ponto. Então, é função. D. Opa, essa D já foi diferente, ó. Tocou em um ponto aqui e em um ponto aqui, ó. Tocou em mais de um ponto. Isso significa que está tendo mais de uma imagem. Se tem mais de uma imagem, então não é função. Não é função. Vamos para a questão 30. Questão 30 pede para a gente construir o gráfico. Né? Para construir o gráfico, nós precisamos ter um par ordenado, né? O valor de x e o valor de y. Para isso, a gente vai construir uma tabelinha, ó. X, a função, que é x menos 2, e o valor de y, né? Esses valores de x, quando eles não forem dados na questão, o que pode acontecer de vir dando o valor de x na questão, tipo, o domínio é 1, 2, 3 e 4, então o domínio são os valores de x. Nesse caso, não deu os valores de x, então eu vou atribuir valores, né? Eu vou atribuir aqui menos 1, 0 e 1. Pronto. Então, esses valores de x que eu atribuí, eu vou substituir nesse x aqui, ó, para eu poder encontrar o valor de y. Então, nesse primeiro aqui, x é menos 1. Então, menos 1, menos 2. Né? Porque no lugar desse x eu coloquei menos 1. E menos 1 menos 2 é quanto? Menos 3. Quando o x for 0, nós teremos 0 menos 2, né? E 0 menos 2 é menos 2. E quando o x for 1, nós teremos 1 menos 2, que dá menos 1. Agora, nós iremos colocar no plano cartesiano. X e y, tá? O plano cartesiano. Lado positivo. Vou colocar só até o 2, é suficiente. Já o y, eu preciso colocar até o menos 3. Então, aqui é o lado positivo do y, aqui é o lado negativo do y. Menos 1, menos 2
e menos 3. Vamos lá. Olha só, quando o x é menos 1, o y é menos 3. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu olho na reta x, onde está o menos 1, tá bem aqui. E olho na reta y, onde está o menos 3, tá bem aqui. Então, eu vou ligar aqui, ó, o menos 1 da reta x para o menos 3 da reta y. 0 de x e menos 2 de y. Como x é 0, então eu vou marcar apenas o menos 2 da reta y. Reta y menos 2. 1 de x e menos 1 de y. 1 da reta x para menos 1 da reta y. Tá aqui, ó. Tô ligando esse 1 para esse menos 1. Pronto, construímos nosso gráfico. Vamos para a letra B. Vamos fazer a mesma coisa. Ó, esse f de x aqui, eu posso chamar ele de y. F de x é igual a y. Então, aqui tá dizendo o quê? Que o y vai ser igual ao x. Se o y vai ser igual ao x, então, eu vou ter só aqui x e y. Por quê? Porque os valores que eu colocar para x vão ser os valores também de y. Por quê? Porque está dizendo que y, que é f de x, né? F de x e y são a mesma coisa, só muda a notação. Então, y é igual a x. Então, se eu coloquei esses valores aqui para x, então esses valores também são de y. E agora é só colocar no plano cartesiano. X e y. 1, menos 1, 1, menos 1. Eu coloquei só 1 e menos 1 porque são os valores que eu vou precisar, ó. Então, menos 1 de x para menos 1 de y. Zero de x para 0 de y, né? Onde é que fica isso? Fica bem aqui na origem, ó. E 1 de x para 1 de y. Prontinho. Tá aí o nosso gráfico. Letra C. Y é igual a 2x. Então, vamos construir a tabela. X, 2x, que é a função, e y. Vou usar os mesmos valores de x, que eu já comecei. Menos 1, 0 e 1, né? Então, aqui nós temos 2 vezes o valor de x. Então, 2 vezes menos 1. E 2 vezes menos 1 é menos 2. 2 vezes 0, né? Que é 0. E 2 vezes 1, que é 2. Pronto, vamos para o plano cartesiano. X e y. Um positivo, um negativo. No y eu vou colocar até o 2. 1, 2, menos 1 e menos 2. Menos 1 de x para menos 2 de y. Zero e 0, que na origem. 1 de x para 2 de y. Aí a letra C. Bora para D. X, a função que é menos 2x, e o y. Vou usar os mesmos valores que eu já venho usando desde o início, né? Então, aqui nós temos menos 2 vezes o valor de x. Então, menos 2 vezes menos 1, né? Que dá 2 positivo. Menos 2 vezes 0, que dá 0. E menos 2 vezes 1, que dá menos 2.
Ó, veja que só inverteu os valores da letra C, né? Porque aqui a função era 2x e aqui a função é menos 2x. Então, vamos ver como é que vai ficar o gráfico, né? Já que inverteu os valores, vamos ver aqui como é que vai ficar o gráfico. 1, menos 1. Pronto. Menos 1 de x para 2 de y. Zero e zero aqui na origem. E 1 para menos 2. Ó, então o gráfico também inverteu, né? Mudou de lado. Vamos para a letra E. Letra E, nós temos a função f de x igual a x ao quadrado. Vamos fazer a tabela. X, a função que é x ao quadrado e y. Vou usar os mesmos valores, menos 1, 0 e 1. Então, quando x for menos 1, vai ficar o quê? Menos 1 ao quadrado. E quanto é menos 1 ao quadrado? 1. Quando x for 0, vai ficar 0 ao quadrado, que dá 0. E quando x for 1, vai ficar 1 ao quadrado, que dá 1. Vamos para o plano cartesiano. Bem fácil, né, pessoal, essa parte aqui do gráfico. 1, menos 1 e 1. Né? São os valores que eu vou precisar. Então, menos 1 de x para 1 de y. 0 para 0 aqui na origem. Né? E 1 de x para 1 de y. Ó, veja que o formato desse gráfico, ele já mudou. Por que que ele mudou? Porque esse gráfico aqui, ele tem um expoente, né? Tá x elevado ao quadrado. O grau desse aqui é 2. Nas outras, olha só. Percebam que todas foram retas. Por que que todas foram retas? Olha, o grau do x. O grau é 1, o grau é 1 e o grau é 1. Não tem nenhum x elevado a nada. Tem nenhum expoente, né? Já aqui nós temos x ao quadrado. Por isso que o formato mudou. Esse tipo de função aqui a gente vai ver mais na frente, bem detalhado, que é o caso de função quadrática. Né? Quadrática porque está elevada a um expoente quadrado, né? O expoente 2. Vamos para F. X, 2 elevado a x e y. Vou usar os mesmos valores, né? Então, vai ficar 2 elevado a menos 1. Aí você me diz, oxe, mas como é que eu faço 2 elevado a menos 1? Ó? Propriedadezinha da potenciação. Né? Quando nós temos um expoente negativo, o que que a gente faz? A gente inverte a base, né? Eu tenho certeza que a gente já revisou isso. Então, eu vou fazer aqui em cima, ó. Se nós temos um expoente negativo, então a gente vai inverter essa base. Mas inverter como? Se não tem nenhum denominador? Tem sim, ó. Denominador 1. Então, nós vamos inverter essa base, ó. Era 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. Como o expoente é 1, negativo, então, ele fica positivo, ó. Então, isso é igual a quanto? A 1 sobre 2. Né? Por que 1 sobre 2? Porque o expoente é 1. Porque aqui estava elevado a menos 1, então o expoente é 1, fica 1 positivo. Quando a gente inverte a base, a gente inverte também o sinal do expoente. Então, fica 1 sobre 2 elevado a 1. E 2 elevado a 1 é 2. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2. Que colocando na forma decimal, né, para ficar mais fácil da gente identificar no gráfico, dá igual a 0,5. No zero, quando fica 2 elevado a 0. Né, ó, eu estou substituindo
os valores de x aqui no expoente. Vejam que o x ele está sendo o expoente desse 2. Por isso que os valores de x eles estão ficando aqui em cima, estão ficando aqui como expoente. Tá? Por isso que ficou 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, né? E quanto é 2 elevado a 0? Todo número elevado a 0 é quanto? 1. E aqui vai ficar 2 elevado a 1, que dá 2. E vamos para o plano cartesiano. X e Y. 1, 2. Não, que 2? Menos 1. 1 e menos 1. E aqui no Y eu vou fazer até o 2. Ó, então, menos 1 de x vai estar ligado para o 0,5 de y. Aí, onde é que fica o 0,5? Bom, eu sei que aqui é a origem. É onde pega o 0 da reta x com o 0 da reta y. Se aqui é o 0 e aqui é o 1, onde é que fica o 0,5? Fica aqui, ó, entre o 0 e o 1. Então, eu vou ligar o menos 1 aqui da reta x para o 0,5 de y. Certo? 0 de x para 1 de y, né? Como o x é 0, eu vou marcar só o 1 na reta y. E 1 de x para 2 de y. Então, esse gráfico fica assim. Aqui foi um errinho, tá? Desconsiderem. Vamos para a letra G. X, 1 sobre x e y, né? Aqui tá dizendo que o x deve ser diferente de 0. Em todas a gente vem usando 0, então nessa aqui nós não vamos poder usar o 0. Então, nós vamos fazer menos 1, 1 e 2, certo? Então, vai ficar 1 sobre menos 1. Quanto é 1 dividido para menos 1? Menos 1, né? 1 sobre 1. 1 dividido para 1, 1. E 1 sobre 2. 1 dividido para 2, 0,5. E vamos para o plano cartesiano. X e Y. 1, menos 1, 1 e menos 1. Então, menos 1 de x para menos 1 de y. Deixa eu fazer mais para cá. Menos 1 de x para menos 1 de y. Tá bem aqui, ó. 1 de x para 1 de y. Tá bem aqui. E 2 de x para 0,5 de y. 2 de x, aqui que eu esqueci de colocar, para 0,5 de y. Um sobre x, 1 sobre menos 1, 1 dividido para menos 1. Menos 1, 1 dividido para 1. 1. E quando x é 2, 1 dividido por 2, 0,5. É isso aí.